Gente, vamos para mais uma aula de revisão de geometria analítica. Estamos na aula 10, que eu vou falar um pouquinho de circunferência. Peguei algumas questões aqui, tá? Antes de mais nada, deixa eu lembrar para você que eu estou aqui em casa e tem um cão aqui, meu cachorro, que pode latir. Então, fica tranquilo caso apareça esse som aí. Vamos tentar seguir o barco, tá bom? Então, o objetivo nosso é resolver exercícios de geometria analítica usando aí tópicos vistos ao longo do ano de circunferência, ok? Vamos lá, determina a equação geral da circunferência com centro no ponto C, que é 1, 3, e que é tangente à reta de equação que está aí. Eu preferi pegar logo um dos exercícios para a gente revisar a equação da circunferência e a posição com uma reta. Então, digamos que aqui seja o nosso centro, esse centro C, que ele está dizendo que é 1 e 3. Beleza, foi dado isso, tá? Essa aqui é uma circunferência lambda, eu tenho, ela é tangente a essa reta S. Vamos supor que essa reta S, desculpa, deixa eu apagar aqui, ela passe num ponto da circunferência, que digamos seja esse aqui em cima, ó, passa por aqui, digamos, essa é a reta S, obviamente tem um ponto comum aqui, chamar de ponto P, tá? Por que que ela passa por aqui? Porque ela é tangente, veja, esta ligação do ponto P até o centro da circunferência é exatamente o raio, lembra? E isso vai nos dar a condição de encontrar uma equação. Bom, esta distância agora está sendo a distância do ponto P do ponto C, desculpa, até a reta S, o ponto C de centro. Existe uma forma da distância de um ponto a uma reta que a gente revisou na aula anterior, na aula passada, na aula retrasada, a gente falou disso. Então, vou colocar aqui direitinho, ó, C aqui até S. Qual seria essa forma? O A da reta vezes x do ponto C, mais o B da reta vezes y do ponto C, mais o C da reta em módulo sobre A ao quadrado mais B ao quadrado na raiz. Então, isso é uma forma que nós já usamos nas aulas anteriores. Bom, quem é esse A? De onde vem esse A, B e C? Cuidado. O A está aqui, ó. O A da reta, o B da reta e o C da reta estão aí. Esse C centro aqui, ó, ele vai me dar as coordenadas desse Czinho que está aí. Então, vou colocar aqui, ó. O A da reta vale quanto? Vale 1. O X do centro também vale 1. Mais o B da reta vale 1. O Y do centro é 3. Mais C, o C é 2 em módulo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, 1 ao quadrado, ok? Então, está aqui a distância, a fórmula da distância. Continuando aqui embaixo, eu vou continuar a resolução usando outra cor e a gente vai ter como chegar à distância, ou seja, estou calculando a distância de um ponto a uma reta, vou ter 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, mais 2 em módulo sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, 1 mais 1, 2, raiz quadrada de 2. O que nós temos aqui? 1 mais 3, 4, 4 mais 2 dá 6, 6 em módulo sobre a raiz quadrada de 2. Esse módulo vai dar o próprio 6. Eu vou ter 6 raiz quadrada de 2 sobre 2, racionalizando. Então, o raio é igual a 6 por 2 dá 3. Ficou 3 raiz quadrada de 2. Eu preciso do raio? Sim, porque lembrando que eu já tenho o centro da circunferência, e o raio complementa os dados para eu achar a equação. É a equação que ele quer. Na verdade, ele quer a equação geral. A gente acha a equação reduzida e depois joga na forma geral. Vamos lembrar a equação reduzida? X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Esse x do centro, esse y do centro, eu chamei de A e B, lembra? No lugar desse cara aqui, eu coloquei um Azinho e um Bzinho,
tá? Então, ficou assim, ó, x menos o a, nesse caso aqui, estou falando desse a aqui, que é do centro, e esse b, tá? Esse a, b e c da reta é um outro a, b, c, né? A, b, c aqui, ó, maiúsculo, só para a gente lembrar que são coisas diferentes, para não confundir. Aqui eu tenho, então, um azinho ao quadrado, que vai ser o quê? Quer dizer, um a, aqui, ó, o 1 o x menos 1 ao quadrado, mais o y menos o b, no caso o b lá do centro é 3 ao quadrado, certo? Igual a r ao quadrado. Esse r ao quadrado é o quê? 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado, ok? Aqui tem outra questão. Vamos terminar aqui rapidinho. Olha só, aqui nós temos quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse termo ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, o 2 sai da raiz, 9 vezes 2 é 18, e aí eu vou colocar, resumindo aqui, à nossa direita, a equação da circunferência lambda, ou seja, lambda vai ser descrita por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y. Aí eu tenho 1 mais 9 é 10. Passou o 18 para lá, 10 menos 18 dá menos 8 igual a zero. Esta é a equação geral da circunferência que ele pediu. Eu já tinha dado para você o esquema do desenho da circunferência aqui. Nós estamos numa posição de reta tangente à circunferência. Então, a distância do centro até a reta, até o ponto aqui de tangência, até onde está a reta, é exatamente o raio. E eu usei aqui a fórmula da distância de um ponto a uma reta. Tudo bem? Aí, na outra questão que já é da aula também, ele pergunta qual é a posição relativa da reta em relação à circunferência lambda em cada um dos casos a seguir. Tá, eu vou calcular a distância do centro até a reta e vou chegar em 3 possibilidades. Se eu calcular a distância do centro aqui, digamos, até a reta, eu posso ter uma reta que passe aqui fora, por exemplo, tá? Essa é uma reta S, que é uma reta externa, nesse caso ela é externa, tá? Então, a distância daqui até chegar lá, essa distância aqui é maior que o raio. Então, esta reta é uma reta externa à circunferência externa. Se eu tiver uma reta passando por aqui, assim, ó, tocando num ponto, igual foi do exercício passado, vou chamar de reta T. Esta reta aqui é a tangente, a distância daqui para cá dá exatamente o raio, né? Deixa eu colocar aqui outra cor. Esta distância aqui é igual ao raio. Então, nesse caso, essa reta é uma reta tangente. Tangente. Ok? E se por acaso a gente tiver uma reta que está passando por dentro da circunferência, pega uma parte aqui assim, por exemplo, essa distância aqui é uma distância inferior ao raio. Ali era maior, aqui é menor. Essa reta U, digamos, é uma reta secante. Secante. Então, você está visualizando que a reta externa não tem nada em comum com a circunferência. Se eu chamar essa circunferência aqui de circunferência lambda, vou colocar aqui lambda, se ela for a circunferência lambda, eu posso dizer que a reta S intersecção com lambda dá um conjunto vazio, né? Ó, tem um espaço aqui entre a reta S e a circunferência, não tem nada em comum. Agora, se eu for olhar para esse ponto aqui, chamar esse ponto de ponto P, a intersecção da reta S com a circunferência, desculpa, a reta T com a circunferência lambda
acontece em um ponto, né? Ó, T interseção com lambda vai dar exatamente um ponto comum, que é o ponto P. E, por último, se eu pegar esse ponto aqui, chamar de A, e esse ponto aqui chamar de B, eu vou dizer que a reta U, intersecção com a circunferência lambda, acontece nos pontos A e B, que inclusive formam uma corda aqui dentro, né? Então, estou te dando um quadro geral aqui do que acontece com reta e circunferência, posições relativas, né? Externa, tangente ou secante. Então, eu posso calcular a distância do centro até a reta e ver se essa distância é maior, menor ou igual ao raio. Mas eu posso também resolver o sistema e procurar saber, não tem solução externa, tem uma solução só o sistema, tangente, tem duas soluções, secante. Aí eu pego como exemplo aqui, a letra B, e eu faço como sistema de equações para te mostrar, porque vamos lembrar que aqui eu já tenho y isolado. Ó. Então, na letra B, eu estou dizendo o seguinte, eu quero fazer a reta S intersecção com lambda. Isso aqui, gente, é um sistema de equações. Se eu resolvo um sistema de equações, eu posso ter solução ou não. E eu posso ter uma só ou duas, como eu te falei aqui. Aí eu classifico. E aqui ele quer o quê? Ele quer a posição, ele quer classificar. Então, o que eu faço? Ó, já está isolado o y, eu substituo esse y aqui. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais, quem é o y? 4x mais 9 ao quadrado, menos 4x, menos 13, que é igual a zero. Daí eu faço a conta, né? X ao quadrado mais, aqui, ó, quadrado primeiro, 16x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro para o segundo, 2 vezes 4, 8, vezes 9 dá 72x, mais quadrado segundo, que é 81, menos 4x, menos 13, igual a zero. Bom, somando 1 mais 16 dá 17x ao quadrado, 72 menos 4 dá 68x, 81 menos 13 vai dar 68, não é isso? Igual a zero. A gente consegue dividir tudo por 17? Acho que sim, né? Dividindo por 17, eu vou ter 1x ao quadrado, mais 4x, né? 4 vezes 7, 28. Isso, 4x mais 4 igual a zero. Como eu quero saber a posição, veja, aqui eu consigo saber se eu vou ter solução ou não, usando o delta, né? Quanto é que dá esse delta aí? Delta é b ao quadrado, 16, menos 4ac, que é 16 também, deu zero. Opa, se eu quero só classificar, um delta igual a zero quer dizer o quê? Duas raízes reais iguais, né? Eu vou ter, então, um ponto comum, ó. X vai ser igual a menos b, que é menos 4, sobre 2a, que é 2. O x vale menos 2. Se eu pegar esse x e vier para cá, ó, eu sei que o y é igual a 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 8 mais 9 vai dar 1. Então, se eu estiver falando de um ponto P, S interseção com lambda vai dar um certo ponto P, que é menos 2 e 1. Vou colocar aqui a resposta. E nesse caso, como a gente teve apenas um ponto, a gente tem como consequência, a gente tem como conclusão dessa questão que a reta S é tangente à circunferência lambda. Tangente à lambda, ok? Aqui eu já teria determinado. Quando o delta dá zero, eu tenho uma reta tangente a uma circunferência. Se o delta desse maior que zero, seriam duas soluções. A reta seria uma reta secante aqui, ó, secante a circunferência. Quando o delta é menor que zero, eu não teria ponto comum. Então, aqui pelo sistema, ó, se fosse fazer um sistema aqui, delta vai ser menor que zero aqui. Aqui foi o caso de delta igual a zero, acabei de mostrar para você aí.
e aqui seria o caso de delta maior que zero, que são duas soluções diferentes. Ok? Vou parar por aqui. Eu quero que você vá até a nossa aula lá, o nosso arquivo, faça todas as questões e procure o plantão se precisar, tirar dúvida. Essa é a aula gravada da aula 10, mas nós temos também a aula online, a aula presencial, a aula até transmitida para algumas turmas, tá? Eu vou sair aqui e você vai pegar esse arquivo que vai estar na sua sala de aula, Classroom, e vai resolver as questões, ok? Bom dia.